Quem está acostumado a vir no culto das 20, não vai ter o culto das 20, só às 18. Amém, gente? É para você ficar bem gravado isso aí, para você não perder. Posso ouvir um amém? Você está preparado para receber uma palavra de Deus? Por favor, Alexandre. Hoje nós convidamos o Alexandre, você pode recebê-lo aplaudindo. Alexandre vai deixar uma palavra no nosso coração, que Deus o use de uma maneira sobrenatural. Estenda a tua mão para cá. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos o teu filho, nós o deixamos no teu altar. Que essa noite seja uma noite marcante na nossa história, que ele possa transmitir aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, e que nós possamos, ó Deus, receber com alegria a tua palavra. Usa-o de uma maneira sobrenatural, em nome de Jesus, amém e amém. Graça e paz, irmãos. Deus já está conosco nesta noite e nós estamos felizes, estamos alegres, porque temos hoje a oportunidade de estar na casa do nosso Deus, servindo ao Senhor, louvando o nome dEle e compartilhando aqui aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Pastor o Anderson entrou em contato comigo na segunda-feira, né, e me franqueou a oportunidade de hoje ministrar a palavra. Eu fiquei muito feliz, porque é sempre um privilégio para nós podermos falar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, entregar a nossa vida nas mãos de Deus e servir a Ele como um instrumento para abençoar outras vidas. Quando nós estamos aí embaixo, ouvindo a palavra de Deus através da vida do nosso pastor, ou dos nossos pastores aqui, dos músicos, nós estamos sendo ministrados, estamos sendo abençoados, e estamos vendo ali a manifestação de Deus na vida dessas pessoas que estão se disponibilizando para abençoar as nossas vidas. E é muito bom a gente ouvir, mas também há um tempo de falar. E às vezes o nosso tempo de falar é no púlpito, às vezes o nosso tempo de falar é na faculdade, às vezes o nosso tempo de falar é na rua, é no trabalho, é a todo tempo, porque falar de Jesus é sempre tempo para falar dele. E hoje eu gostaria de tomar como base para a mensagem dessa noite uma passagem bíblica encontrada no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 14, eu vou ler do versículo 13 até o versículo 19, que fala da primeira multiplicação dos pães. A Bíblia, ela nos diz da seguinte forma: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. Amém? Queridos, já tem alguns dias que eu venho meditando nessa passagem bíblica, e ela é uma passagem que ela é bastante explorada nas mensagens que são pregadas diariamente nas igrejas, nos templos. Mas é interessante como que a palavra de Deus, ela
traz sempre uma lição nova para a nossa vida, ou talvez traga a mesma lição, porém de um ponto de vista diferente. E todas as vezes que eu leio essa passagem, eu aprendo alguma coisa a respeito de Jesus Cristo. O tema da mensagem que eu pensei para essa passagem foi o desafio do milagre. Porque lendo esse evento que aconteceu na vida de Cristo e dos seus discípulos, eu enxergo algumas coisas. A primeira delas é que muitas vezes nós temos uma visão errada sobre o que é milagre. Algumas pessoas podem ter uma concepção errada do que é um milagre. Para algumas pessoas, o milagre, ele é algo aleatório que acontece sem motivo e sem objetivo algum. Para algumas pessoas, o milagre seria algo do tipo assim: eu estou aqui de boa, na minha vida, cuidando da minha vida, fazendo as minhas coisas, não tenho nada para fazer agora, vou pedir um milagre. E a pessoa vai lá e pede um milagre a Deus. E na concepção daquela pessoa, o milagre é tipo assim: Deus vai soltar um paraquedinha lá do céu, com uma caixinha de presente, e a caixinha vai cair ali onde você está. Aí você vai abrir a caixinha e vai olhar e falar: opa, olha aqui, ó, a chave de um carro zero dentro da caixinha de presente. Olha o meu milagre. Aí a pessoa não satisfeita pede outra. E aí Deus solta de novo outro paraquedinho ali com a caixinha de presente, com um lacinho enrolado. Ele desenrola e, opa, olha só, gente, a chave de um apartamento, meu milagre. E essa é a concepção que algumas pessoas têm de milagre, que é alguma coisa que vem para abençoar a vida dela, mas de uma maneira aleatória, sem objetivo. Mas quando a gente olha para a Bíblia, o milagre não é bem isso. O milagre, ele não é uma coisa aleatória sem objetivo. Quando acontece um milagre na sua vida, por trás desse milagre existe um trabalhar de Deus na sua vida. Se você olhar para as Escrituras, todo milagre que acontece diante de uma situação impossível. O milagre nunca acontece sem que haja uma situação que atravessou a fronteira do possível e pisou no terreno do impossível. Quando Deus abriu o Mar Vermelho, era uma situação impossível. Quando Deus derrubou as muralhas de Jericó, era uma situação impossível. Quando Davi lutou contra Golias, era uma situação impossível. Quando Deus curou o cego de Jericó, era uma situação impossível. Quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, era uma situação impossível. Então, quando nós pedimos um milagre, há duas possibilidades. A primeira, ou eu e você já estamos diante de uma situação impossível e nós precisamos de um milagre. Ou a segunda possibilidade, você não entendeu o que é um milagre e você está pedindo um milagre sem saber que junto com o milagre vai vir uma situação impossível na sua vida. E aí é importante nós termos esse entendimento, porque o milagre, irmãos, ele vem carregado por um desafio, ele vem carregado por uma prova, ele vem carregado por uma situação que vai mover você do lugar que você está, que vai tirar você da estática, vai movimentar a sua vida espiritual, porque o objetivo do milagre é ensinar a mim e a você que o Deus que nós servimos, Ele tem o controle total, mesmo quando você pisa no terreno do impossível. Essa passagem mostra isso claramente.
quando nós olhamos para a passagem da multiplicação dos pães, nós encontramos algumas situações curiosas aqui que aconteceram com os discípulos. Primeiro, esse milagre ele é narrado nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Nos 3 primeiros evangelhos que são chamados de evangelhos sinóticos, é apresentada uma versão mais resumida daquele evento, daquele acontecimento. E nessa narrativa dos 3 evangelhos, nós encontramos Jesus ali tratando com a multidão, operando milagres, fazendo aquilo que era do seu ministério. E agora os discípulos observaram alguns fatos que ali estavam acontecendo. Eles observaram o seguinte: eles olharam e falaram assim: olha, nós estamos aqui e tem aqui quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Algumas estimativas dizem que tinham ali em torno de 20.000 pessoas. E na cabeça dos discípulos, eles pensaram assim: gente, essa multidão está aqui, a hora já está avançada, daqui a pouco vai escurecer, e ainda tem outra coisa, nós estamos num lugar deserto. Se precisar de uma padaria aqui não tem, se precisar de um supermercado aqui não tem, se precisar de um médico aqui não tem, se precisar de um segurança aqui não tem nada, aqui é lugar deserto. Nós estamos no meio do nada, nós não podemos contar com os recursos humanos. E aí, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que os discípulos então maquinaram, falaram assim: olha, vamos chegar no mestre e vamos falar para ele essa situação, mas não adianta nada falar o problema sem a gente dar uma solução, não é? Então nós vamos apresentar uma solução boa. Nós vamos sair ali discípulo número 1 de Jesus, nós vamos sair dali bonito na foto agora. E aí eles chegaram para Jesus e explicaram a situação: Senhor, já é tarde, olha a multidão, está todo mundo com fome, despede todo mundo, para que esse povo procure aí as aldeias, e procure se agasalhar e comer e se alimentar. Aí Jesus, olhando para os discípulos, diz assim: não, Senhor, isso não é correto fazer. O correto é vocês alimentarem essa multidão. Jesus lançou o quê? Um desafio. Porque quando eles olharam para a multidão, eles disseram assim: é impossível, não tem como a gente alimentar. Eles disseram assim: nem se nós tivéssemos 200 dinheiros aqui, não daria para alimentar esse povo. Quando eu fui pesquisar o que significava esses 200 dinheiros, existiam 4 moedas naquela época. Existia a dracma, que era a moeda grega, existia o ciclo, que era a moeda judaica, existia lá a mina, que era a moeda fenícia, e existia o denário, que era a moeda romana. E de acordo com alguns estudos, um denário era o suficiente para comprar 8 quilos de pães. Quando ele disse que 200 dinheiro não daria para alimentar aquela multidão, ele estava dizendo assim: se a gente comprar 1.600 quilos de pães, a gente ainda não consegue alimentar esse povo. É impossível, não tem como. Mas é engraçado, irmão, sabe por quê? Porque nós não estamos tratando de pessoas que não conheciam a Jesus. Nós não estamos falando de pessoas que não presenciaram os milagres. Nós não estamos tratando de pessoas que não ouviram a palavra. Nós estamos falando de discípulos, pessoas que carregavam o título de discípulos e que por obrigação deveriam saber com quem eles estavam tratando. Eles estavam tratando com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder.
mas ainda assim eles não conseguiam enxergar. Se a gente olhar a narrativa desse milagre em João, João diz assim: ele já sabia o que fazer. Quando Jesus lançou o desafio aos discípulos, ele já sabia o que ele tinha que fazer. Ele estava querendo saber o que os discípulos iriam fazer. E agora, os discípulos falaram: é impossível, não tem como, não dá para alimentar esse povo. Aí Jesus faz uma pergunta a eles, que eu observo uma segunda situação nessa pergunta. Jesus vira para os discípulos e diz assim: o que vocês têm aí? Aí os discípulos falam assim: olha, nós não temos muita coisa não, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes, então não dá para nada, não dá nem para começar a alimentar esse povo. Só que aí eu observo, irmãos, que olhando para João novamente, na verdade os discípulos não tinham nada, eles não tinham nem pão e peixe, eles não tinham, porque lá em João, numa versão mais detalhada do milagre, João diz que quem tinha o pão era um menino, era um rapaz que tinha o pão, os discípulos não tinham nada. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que muitas vezes nós, como os crentes, a gente vive do pão do menino, mas nós mesmos não temos. Sabe o que é viver do pão do menino? A situação apertou, aí você sai a cidade inteira atrás de um profeta para receber uma profecia, porque se você não receber aquela profecia, você vai morrer. Sabe o que é viver do pão do menino? É depender sempre dos outros para alimentar a sua alma. Se você deixar de vir no culto e ouvir o pastor pregar, morreu a sua alma, porque você não vai ter alimento. Em casa você não ora, você não busca, você não jejua, você não lê a Bíblia, você não se consagra. Como que você vai viver? Você vai morrer. Você depende do pão do menino. Só que quando Jesus perguntou aos discípulos, ele não perguntou: tem alguém aí que tem alguma coisa? Não, Jesus perguntou: o que é que vocês têm? É a mesma situação lá da mulher que teve o azeite multiplicado por Eliseu. Ele perguntou assim: o que você tem em casa? Aí ela falou assim: tua serva não tem nada, senão o quê? Um pouquinho, só um pouquinho. Eu tenho um pouquinho de azeite ali. Mas na cabeça dela era a mesma coisa dos discípulos, tipo assim, não dá para nada, é muito pouco. É muito pouco. Só que, irmãos, Deus não está interessado na quantidade que você tem. Deus está interessado naquilo que você vai oferecer a Ele. Se tudo que você tem é um pinguinho de esperança, se tudo que você tem é um pinguinho de fé, se tudo que você tem é a sua vida chegando ao fim, quase destruída, entrega nas mãos dele. Porque nas mãos de Jesus, a sua situação vai mudar. Nas mãos de Jesus, o seu quadro vai mudar. Porque a Bíblia diz que ele disse: me dá aqui então esses pães, esses peixes. E diz a Bíblia que ele levantou, orou e abençoou. E falou: agora distribui, pode distribuir agora. Então, quando nós olhamos, irmãos, para esse milagre, nós vemos aqui os discípulos sendo desafiados. E quando eles precisavam apresentar alguma coisa, eles não tinham que apresentar, mas usaram aquilo que alguém ali da multidão tinha. E olhando ainda para essa passagem, eu observo o seguinte: quando nós estamos numa situação como essa, a nossa atitude vai fazer toda a diferença. A nossa atitude,
é que vai determinar o que vai acontecer. Porque, queridos, as bênçãos de Deus na Bíblia, em muitas ocasiões, elas são ditas opcionais. O nosso Deus, ele diz assim: eu ponho diante de você a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. O que você tem que fazer para obter o seu milagre? Se você está numa situação impossível, escolher a bênção de Deus na sua vida. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos aqui os discípulos se colocando numa posição de ensinar a Cristo o que ele deveria fazer. E às vezes acontece isso com a gente. Às vezes, irmão, você está numa situação complicada, você está ali vivendo aquele momento difícil, e ainda assim você quer ensinar a Deus o que ele tem que fazer na situação da sua vida. Só que Deus, ele quer que você entregue a sua vida nas mãos dele. O controle tem que ser dele. O controle não pode estar na minha mão. O controle não pode estar na sua mão. Ele tem que estar no controle, nas mãos de Deus. Porque se não estiver nas mãos de Deus, não há milagre. O milagre, a palavra milagre, por definição, ela significa intervenção divina em uma situação. Algo inexplicável pelas leis naturais. Enquanto houver recurso humano, não há milagre. Eu estou vivendo uma situação difícil, mas se eu falar com fulano de tal, ele tem lá um certo poder aquisitivo, ele consegue resolver minha situação. Então, não preciso de milagre. Eu estou doente, mas se eu tomar aqui uma aspirina, tomar um melhoral, tomar um sorrisal, pronto, melhorei. Você não precisa de milagre. O milagre é quando a fronteira do possível foi ultrapassada. Quando você olha para um lado, só tem montanha. Você olha para o outro, só tem montanha. Você olha para frente, está o mar ali, ó. E quando você olha para trás, está o inimigo chegando cada dia mais perto para te destruir. Aí você precisa de um milagre. E é nesse momento que Deus diz a você: eu estou no controle da tua vida. Eu sou o dono do milagre. Eu opero o milagre na tua vida. E, queridos, eu louvo a Deus, porque pela misericórdia de Deus, eu cresci num ambiente de milagres. Eu cresci num ambiente de milagres. O ambiente em que nós vivemos, ele pode nos ensinar muito a respeito dos milagres que Deus pode fazer nas nossas vidas. Uma vida muito tranquila pode nos deixar numa situação muito confortável, mas sem aprender aquilo que Deus tem para revelar a nós. Eu cresci, irmãos, num ambiente onde, se não fosse o milagre de Deus, eu não estaria aqui. Porque quando eu era criança, eu tinha um pai alcoólatra, viciado em jogos, metido com um crime. Eu tinha uma mãe com sérios problemas psicológicos, porque alguns anos antes de eu nascer, ela havia perdido minha irmã com 9 meses, foi ler a carta da minha avó, minha irmã engatinhou, caiu dentro de uma cisterna e morreu, e minha mãe ficou abaladíssima por causa daquilo, e passou anos fazendo tratamento. Nós estávamos vivendo uma situação, irmãos, que eu me lembro, que eu muito pequeno ainda, ficou gravado uma imagem na minha mente, de a gente andando nas ruas do Rio de Janeiro, e eu via a minha mãe, as lágrimas descendo, ela fazendo um coque, grávida da minha irmã mais nova, e minha irmã mais velha do lado, e a gente indo de calçada em calçada, para buscar o meu pai, porque ele podia estar em qualquer uma delas, jogado, bêbado, à mercê do mundo ali.
Meu pai era um alcoólatra tão compulsivo que quando não tinha bebida alcoólica em casa, ele pegava 1 litro de álcool etílico, jogava dentro de um copo americano, misturava com açúcar e bebia. Fumava um maço de cigarro atrás do outro. E quando a minha irmã mais nova nasceu, passado algum tempo, depois de uns 2, 3 anos, ela foi acometida de uma doença e ela foi desenganada. Minha mãe me contava essa história constantemente, quando ela estava viva. Ela dizia que foi para o Souza Aguiar, chegou lá no Souza Aguiar, internou a minha irmã ficou internada lá, mas não deu jeito, até o ponto de chegar, os médicos falarem assim: olha, tudo que nós podíamos fazer pela sua filha, nós já fizemos, pode pegar ela e levar para casa, você vai levar ela para casa, porque aqui nós não temos mais solução. Minha mãe ainda não conhecia a Cristo, então ela procurou os centros de Umbanda, de Quimbanda no Rio de Janeiro, fizeram despachos, trabalhos, e nada resolvia. Foi até um padre para benzer, foi benzido, não resolveu. Até um dia, irmãos, que uma pessoa chegou para minha mãe e falou assim: olha, Marlene, ela me contava isso, ela falou assim, chegou para ele e falou assim: olha, Marlene, você já passou nos médicos, não resolveu, já fizeram os trabalhos aí, não resolveu, já benzeu, não resolveu. Deixa eu te falar uma coisa, tem uma igreja ali em Magalhães de Bastos, que eu ouvi dizer que lá o povo ora e as pessoas saem curadas de lá. Aí minha mãe falou assim: é mesmo? Pegou minha irmã, foi para Magalhães de Bastos, que era o bairro onde meus avós moravam, procurou a igreja lá, chegou lá, encontrou o presbítero Francisco, irmão Francisco, amigo nosso, desde a época que nós o conhecemos até a data que ele morreu há poucos anos atrás, e o irmão Jailton, um professor de escola bíblica. E ela disse assim que eles falaram assim: olha, nós vamos orar pela sua filha e nós vamos repreender essa enfermidade. Nós vamos repreender essa enfermidade. Irmãos, às vezes um milagre, ele já está em andamento e você nem percebeu. Às vezes você está sentadinho aí, igual você está aí, ó. Um milagre já está acontecendo e você ainda nem percebeu. O milagre começou a acontecer quando aquela pessoa virou para minha mãe e falou assim: olha, tem uma igreja lá em Magalhães de Bastos, que o povo ora e Jesus cura. O milagre já tinha começado lá, mas ela não tinha ainda percebido. Enquanto nós estamos aqui, adorando a Deus, ouvindo a palavra, buscando ao Senhor, Ele está trabalhando em nosso favor. E naquele momento ela levou ela lá na igreja, e minha mãe falou assim que o irmão Francisco, o irmão Jailton colocaram a mão sobre a minha irmã, oraram por ela. Ela tinha problema nos rins e repreenderam a enfermidade. Minha mãe falou que eles falaram: enfermidade em nome de Jesus, sai agora, ser curada. Encerraram a oração, falou para ela: vai para casa agora, Deus vai trabalhar. Minha mãe disse que chegou em casa, pegou a minha irmã, botou acho que em cima da cama e foi fazer alguma coisa. Minha irmã já não comia direito, porque ela estava muito debilitada. E minha mãe disse que de repente ouviu a voz da minha irmã dizendo assim: mamãe, estou com fome. Quando ela olhou para trás, minha irmã estava sentada em cima da cama lá, no lugar onde ela tinha colocado. Ela falou: mudou alguma coisa, aconteceu alguma coisa. Aí diz ela que fez o que tinha que fazer ali. Em dado momento ela falou assim: agora eu vou trocar a fralda da minha filha. E aí quando ela tirou a fralda da minha irmã, para surpresa dela, as pedras que estavam no rins da minha irmã estavam dentro da fralda.
tinham sido expelidas. O milagre aconteceu. Aleluia. Naquele momento minha mãe soube que o Deus que ela servia era um Deus do impossível, um Deus que muda quadro, um Deus que habita no terreno do impossível e diz: eu tenho o controle, a última palavra nesse terreno é minha. Urabashuri karamacharabá. Naquele dia o quadro da nossa vida mudou. A minha mãe aceitou Jesus, voltou na igreja, aceitou Jesus e passou aí na igreja. Um dia meu pai, bêbado, tomado de cachaça, de bebida alcoólica, entrou na igreja bêbado. Novamente o irmão Francisco veio até ele, orou por ele e falou assim: espírito de bebedeira, em nome de Jesus eu te repreendo. Meu pai, um alcoólatra compulsivo, que tomava álcool etílico com açúcar, lembrou de beber 3 dias depois e não estava com vontade. Aceitou a Cristo e foi para a igreja. Depois que minha mãe e meu pai aceitaram Jesus, minha avó aceitou Jesus, minhas tias aceitaram Jesus, meus tios aceitaram Jesus. Meu pai e minha mãe morreram o ano passado. Meu pai morreu presbítero da Assembleia de Deus, obreiro dentro da casa do Senhor, louvando, engrandecendo e ministrando a palavra do nosso Deus. A minha irmã, que estava cometida e desenganada, hoje é esposa de pastor em Cariacica, para a glória e honra do nome do Senhor dos Exércitos. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que opera milagres. A sua situação é impossível, é aí que o nosso Deus opera, é aí que o nosso Deus entra. Quando os discípulos se viram numa situação que não era resolvível, Deus entrou e operou um milagre. Todas as situações da Bíblia são assim. E quando nós temos a coragem de aceitar o desafio do milagre e confiar inteiramente no Senhor, entregar nas mãos dele tudo aquilo que nós temos, o milagre é inevitável. Talvez, irmãos, Jesus, Ele chegue para você e faça a mesma pergunta que Ele fez aos discípulos. Ele diga assim: o que que você tem? E você talvez diga assim: Senhor, eu não tenho nada, eu só tenho aqui os cacos do meu matrimônio, um casamento à beira do divórcio. Ele fala assim: coloca aqui na minha mão, porque eu vou restaurar a tua família. Talvez você diga assim: eu não tenho nada. A perseguição, a desesperança, a tristeza tomou conta da minha vida. Eu só tenho aqui um último fio de fé na minha vida. E Jesus te diz assim: coloca aqui nas minhas mãos. Coloca, estende as tuas mãos assim, estende as tuas mãos assim, e diz assim: Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Eu entrego nas tuas mãos. Diga para Ele: eu estou entregando nas tuas mãos. Entrega nas mãos deles agora, e contempla agora o milagre do Senhor acontecendo na tua vida. Recebe da parte de Deus a unção que Ele coloca na tua vida para vencer essa situação impossível. O nosso Deus não é um Deus com limites. Quando os discípulos chegaram e disseram assim: Senhor, a hora já é tarde, o lugar é deserto, despede a multidão. Sabe o que os discípulos estavam fazendo? Eles estavam querendo pegar Deus e botar dentro de uma caixa de sapato. Eles estavam querendo limitar a Deus, mas Deus não tem limites, Deus não tem fronteiras, Deus é todo poderoso.
Não diga a Deus aquilo que Ele tem que fazer. Deixe Ele dizer o que vai acontecer na sua vida. Se você entregar a direção da sua vida nas mãos dEle, você pode ter 5 pães e 2 peixes, mas vai ser o suficiente para alimentar 20.000 pessoas, porque nas mãos de Deus não há limite de pão, não há limite de peixe. As bênçãos de Deus são abundantes, as bênçãos de Deus são infinitas. Se você tiver a ousadia hoje de dizer para Deus: Senhor, eu confio em Ti, fazer igual Davi fez, enquanto tinha um monte de soldado acovardado, estava treinado, tinha espada, tinha escudo, tinha couraça, tinha capacete, tinha tudo, mas estavam acovardados. Quando viam Golias gritando do outro lado: tem homem aí em Israel para lutar aqui comigo, batiam uma perna na outra e não tinham coragem de entrar no campo de batalha. Mas quando Davi chegou, Davi olhou para aquele homem gigante e disse: quem é esse incircunciso que vem aqui afrontar o Deus de Israel? Ele falou assim: deixa que eu entro no campo de batalha, deixa que eu entro, porque eu estou entrando lá, não é com espada, não é com escudo, não é com lança, não é com nada. Eu estou entrando no nome do Senhor dos Exércitos. O milagre de Deus, Ele está disponível para as nossas vidas, se nós acreditarmos e tomarmos uma posição diante dEle. Amém, queridos? Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Vou devolver a palavra ao pastor, mas antes eu queria fazer uma oração junto com a igreja. Se o pastor me permitir, vamos fazer uma oração. Coloque-se de pé. Você ainda acredita em milagres? Você ainda acredita em milagres? Eu acredito em milagres, porque eu sou um milagre. Eu sou um milagre. A minha vida é um milagre, e eu creio que a sua vida também é um milagre, porque você está aqui nesta noite. Se fosse pela vontade do nosso inimigo, você já estaria morto e enterrado, mas Deus proveu a oportunidade de você estar aqui hoje, ouvindo esta palavra, para que você fosse abençoado, cheio do Espírito Santo de Deus, saindo daqui gritando gritos de vitória para a glória e para a honra do nome do Senhor. Então erga a sua mão para o céu agora em nome de Jesus. Erga a sua mão para o céu e diga para o Senhor: eu acredito no milagre, Senhor. Eu acredito no milagre. Eu não sei qual é a sua situação e nem preciso saber, porque quem precisa saber da sua situação é Deus, mais ninguém. Deus precisa saber a sua situação, e Ele já sabe qual é a sua situação, Ele já sabe qual é a minha situação. Então, de mãos levantadas, eu quero ministrar sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, ao qual nós estamos aqui nesta noite glorificando. Em nome de Jesus, receba agora a bênção de Deus sobre a tua vida. Receba agora a unção de Deus sobre a tua vida. Receba agora a graça de Deus sobre a tua vida, e o milagre de Deus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Deus nos abençoe em nome de Jesus.